A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 9, Lições Bíblicas Adultos, editada pela editora CPAD, que está trazendo o título A Igreja e o Sustento Missionário. Antes de nós entrarmos aqui no detalhe, no assunto da lição, a CPAD ela já liberou aqui o acesso para a amostra, né, da lição do primeiro trimestre de 2024, que vai ser essa aqui, que vai ser a capa da nova lição, primeiro trimestre de 2024, que estará trazendo o título O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Nessa lição, nós estaremos estudando 13 lições, e na lição de número 1 vai trazer o título A Origem da Igreja. Na lição de número 2, Imagens Bíblicas da Igreja. Na lição de número 3, A Natureza da Igreja. Na lição de número 4, A Igreja e o Reino de Deus. Na lição de número 5, A Missão da Igreja de Cristo. Na lição de número 6, Igreja, Organismo e Organização. Na lição de número 7, O Ministério da Igreja. Na lição de número 8, A Disciplina na Igreja. Na lição de número 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja. Na lição de número 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Na lição de número 11, o culto da igreja cristã. Na lição de número 12, o papel da pregação no culto. Na lição de número 13, o poder de Deus na missão da igreja. E essa aqui vai ser então a primeira lição. Estará trazendo a introdução nesse primeiro trimestre de 2024 nas lições bíblicas adulto, que vai trazer o título A Origem da Igreja. Voltando aqui para a lição, estamos estudando o quarto trimestre de 2023, e nesse trimestre está trazendo o título Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E nós já passamos por 8 lições, e na lição de número 1, trazendo a introdução para esse quarto trimestre, estudamos a Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Na lição de número 2, Missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Na lição de número 3, Missões transculturais no Antigo Testamento. Na lição de número 4, Missões transculturais no Novo Testamento. Na lição de lição de número 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Na lição de número 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. Na lição de número 8, missionários fazedores de tenda. E na lição de número 9, que é a lição que estaremos estudando no dia 26 de novembro de 2023, está trazendo o título A Igreja e o Sustento Missionário. E o textuário nos diz: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Verdade prática: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. E a leitura bíblica em classe está registrada em Filipenses no capítulo 4, versículo 10 a 20, que nos diz: Ora, muito me regozijei no Senhor por, finalmente, reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância.
Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizesse bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. E os hinos sugeridos para essa lição de número 9, que está trazendo o título A Igreja e o Sustento Missionário, são os hinos de número 47, 225 e 344 da harpa cristã. Caso você ainda não conheça algum desses louvores, é só você pesquisar no YouTube por hinos sugeridos, lição de número 9, A Igreja e o Sustento Missionário, que você vai encontrar todos os 3 louvores na sequência para o seu elevo espiritual no canal Levi Modesto da Silva Oliveira. Dando sequência aqui, o comentário nos diz. Comentário, introdução nos diz. O propósito dessa lição é estudar, de maneira bem específica, a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual. Iniciaremos o nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 20. Em seguida, destacaremos alguns princípios básicos à luz de Filipenses. Finalmente, faremos uma comparação entre o entendimento da igreja de Corinto e o da igreja de Filipos a respeito da consciência do sustento missionário, enfatizando a importância de reconhecer o sustento financeiro da obra missionária como dever dos membros da igreja local. Que tenhamos o perfeito entendimento de que investir financeiramente na obra missionária é ajuntar tesouros na eternidade. A palavra-chave para essa lição é sustento. E no primeiro tópico vai trazer o título A Igreja de Filipos e o Sustento Missionário. No primeiro subtópico, Paulo e a Igreja de Filipos. No segundo subtópico, a Igreja, o privilégio de participar do sustento missionário. No terceiro subtópico, esferas de sustento missionário. No segundo tópico traz o título Princípios básicos acerca do sustento missionário pela Igreja. No primeiro subtópico, o custo do sustento financeiro. No segundo subtópico, princípios básicos do sustento missionário. No terceiro subtópico, um apoio fiel e permanente. No terceiro tópico, vai trazer o título Aprendendo a investir na obra missionária. No primeiro subtópico, Igreja de Filipos vezes Igreja de Corinto. No segundo subtópico, Tendo consciência de nosso dever. No terceiro subtópico, pessoas financiando a obra divina. E vindo agora para o livro de apoio, no capítulo de número 9, que está trazendo o título A Igreja e o Sustento Missionário, nos diz: a obra da evangelização dos povos é a tarefa mais importante da igreja. Devemos trazer nossas contribuições em forma de dízimos e ofertas à igreja, para que esta mantenha os que se dedicam a ganhar vidas para Jesus, fazendo seu reino avançar sobre a terra. A igreja de Corinto deixou-nos um grande exemplo na abundância dos dons espirituais e no conhecimento das coisas de Deus.
1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 a 7, capítulo 12, 1 a 3, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 7, capítulo 12, versículo 7. Mas, infelizmente, foi muito insensível no que tange ao sustento financeiro do seu missionário, sendo necessário a intervenção de outras igrejas para que ele pudesse exercer as suas atividades. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 8 e 9, Filipenses capítulo 4, versículo 15. Entretanto, o apóstolo Paulo ensinou àquela igreja que contribuir em favor da obra missionária é o mesmo que investir em Deus. O que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 e Gálatas capítulo 6, versículo 7 a 9. Paulo deu testemunho à igreja de Corinto referente à graça da contribuição que Deus concedeu à igreja da Macedônia, a saber, Filipos, Tessalônica e Bereia. O seu objetivo não era outro a não ser incentivar aquela igreja que vivia no grande centro financeiro da época, principalmente por ser uma cidade conhecida como uma das maiores fabricantes de velas para navios e barcos, rica no comércio de seda pura, além de ter 2 portos. Licaion e Cencreia. O apóstolo deixou claro aos coríntios que os crentes da Macedônia, embora vivessem em grande dificuldade e extrema pobreza, deram exemplos na contribuição para com os irmãos em Cristo da Judéia. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 a 9. Esferas de sustento missionário. O apoio missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Como os missionários devem ser financeiramente apoiados no seu trabalho? Os missionários precisam de dinheiro para pagar pela alimentação, moradia e outras necessidades. Lembrando que os casados e com filhos possuem necessidades ainda maiores. A sustentação financeira aos missionários precisa ser sistemática, pois as necessidades dos obreiros são diárias. Não é suficiente enviar ofertas esporádicas. A contribuição precisa ser metódica, suficiente e contínua. Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários e compromete a abençoar-nos e suprir todas as nossas necessidades. Por toda a Bíblia, Deus ordenou que os que tivessem um ministério de tempo integral fosse sustentado pelo povo de Deus. Isso está demonstrado nas orientações dadas aos sacerdotes, em Números capítulo 18, versículo 1 a 20, e em Levitas, em Números capítulo 18, versículo 21 a 32. Nas instruções de Jesus aos discípulos, em Mateus capítulo 10, versículo 9 e 10, e pelas suas palavras quando diz que digno é o obreiro de seu salário. Lucas capítulo 10, versículo 7. O apóstolo Paulo também escreve: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14. Uma exposição mais profunda pode ser encontrada com clareza nos seguintes textos: 1 Coríntios capítulo 29, versículo 14 a 17 e Êxodo capítulo 35, versículo 4 a 9. A responsabilidade da igreja. Cabe à igreja que envia assumir a responsabilidade financeira com o missionário. Tal compromisso deverá ajustar-se ao seu suporte econômico, previamente tendo realizado o exame criterioso dos custos da obra a ser desenvolvida, tais como transporte do missionário até o local da atuação da obra, instalação do missionário com a sua família, respaldo até que a obra adquira condições de autossustentar-se e dar assistência ao obreiro em todas as áreas da sua vida. O sustento missionário inclui alimentos, vestuário, moradia, educação e saúde dele e da esposa e filhos. Antes, porém, de qualquer início de atividade, a igreja deve fazer os cálculos conforme o ensino de Jesus em Lucas capítulo 14, versículo 28.
É necessário um estudo sobre o padrão de vida dos pais para onde vai ser enviado o missionário, a fim de que a igreja possa enviar o suficiente para o sustento dele. É prudente que, previamente, seja estabelecido um contrato entre a igreja e o missionário, estabelecendo todas as tratativas concordadas com o missionário e a sua família antes do envio do mesmo. Mateus capítulo 5, versículo 37. Na realidade, são os crentes, membros e obreiros da igreja que apoiam os missionários com as suas contribuições através da secretaria ou do departamento de missões da igreja. Diante dessa realidade, a igreja ora, intercede e acompanha o seu trabalho através de relatórios escritos e por meio de testemunhas de outros que visitam o missionário no campo. Esses responsáveis pelo sustento e pelo apoio espiritual devem entender também que a situação é muito diferente fora do seu convívio. Se não houver essa confiança, corre-se o risco de o trabalho no campo missionário não desenvolver ou sofrer solução de continuidade. Segundo tópico, princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Princípios espirituais em relação à contribuição missionária, exarados na palavra de Deus. Primeiro, a contribuição missionária é individual, cada um, segundo Coríntios capítulo 9, versículo 7. Segundo, a contribuição missionária é voluntária, propôs no seu coração, segundo Coríntios capítulo 9, versículo 7. Terceiro, a contribuição missionária envolve o sentimento, dá com alegria, segundo Coríntios capítulo 9, versículo 7. Quarto, a contribuição missionária é sistemática, no primeiro dia da semana, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. Quinto, a contribuição missionária é proporcional, põe à parte o que puder ajuntar, conforme a sua propriedade, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. E sexto, o investimento material resulta em bênçãos espirituais. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 11 e Romanos capítulo 15, versículo 27. O escritor Roger Greenway cita alguns princípios básicos sobre o sustento missionário a partir de Filipenses, no capítulo 4, versículo 10 a 20. Fiquei muito alegre no Senhor. Versículo 10. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava a oportunidade. Digo isso, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém.
Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 20, na tradução da Nova Almeida Atualizada. Primeiro subtópico. O suporte aos missionários deve ser feito de modo organizado. O apóstolo Paulo algumas vezes sofreu carências de sustento porque algumas igrejas ou ignoravam suas necessidades ou não tinham em mãos os meios de fazer a ajuda chegar até o apóstolo, conforme vemos em Filipenses capítulo 4, versículo 10. Segundo, o sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue aos missionários de um modo eficiente e responsável. As igrejas devem enviar o sustento diretamente aos missionários, regularmente. Dessa forma, os missionários não sofrem necessidades quando as igrejas fazem bem o seu trabalho. Terceiro, o sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoiam a proclamação do Evangelho. Os filipenses voluntariamente davam os seus presentes para sustentar os missionários a quem amavam. Eles não estavam pagando uma taxa ou tentando ganhar o favor de Deus. Quarto, o sustento era mais do que básico, o básico era amplo. Recebi tudo e tenho abundância, disse Paulo, Filipenses capítulo 4, versículo 18. Eles enviaram um dos seus membros, Epafrodito, para entregar as doações e também para ficar com Paulo ajudando. Quinto, o sustento de missões deve ser feito no decorrer dos anos de um modo constante. Paulo elogiou os filipenses pelo seu apoio fiel e constante. Filipenses capítulo 4, versículo 16. Outras igrejas, algumas vezes, ignoraram as suas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 15. Mas Paulo podia contar com os fiéis filipenses. Os missionários dependem da fidelidade dos fiéis em quem eles confiam, ano após ano, para o seu apoio em oração e doações. Terceiro tópico. Aprendendo a investir na obra missionária. Primeiro subtópico. Igreja de Filipos versus Igreja de Corinto. A Bíblia Sagrada fala mais sobre o relacionamento com o dinheiro do que muitos outros assuntos julgados vitais para uma vida cristã saudável. De acordo com o Ministério Crow, existem 215 versículos do Novo Testamento sobre fé, 218 versículos sobre salvação e em toda a Bíblia 2.350 versículos sobre finanças. Ao contrário da igreja de Corinto, a igreja de Filipos era generosa. Filipenses capítulo 4, versículo 15 a 19. Ela enviava ofertas quando Paulo mais precisava. Este agradecia a Deus, declarando que essas ofertas eram como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 16 e 18. Os crentes filipenses compreendiam de forma plena a importância da contribuição financeira em favor da obra missionária. Gálatas capítulo 6, versículo 6, Romanos capítulo 15, versículo 25 a 28, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 9 a 14. A igreja de Filipos tinha o coração maior do que o bolso. Eles davam não do que sobejava, mas das suas próprias necessidades. Eles ofertavam sacrificialmente. Eles eram pobres, mas enriqueciam a muitos. Eles nada tinham, mas possuíam tudo. Eles olhavam a contribuição não como um peso, mas como uma graça, como um dom imerecido de Deus. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Eles não apenas davam com generosidade, mas também com sacrifícios. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2. Pois ofertavam não apenas segundo as suas posses, mas voluntariamente ofertavam acima delas. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 3. Eles ofertavam não apenas para Paulo,
o plantador da igreja, mas também para irmãos pobres que eles jamais tinham visto. Segundo Coríntios capítulo 8, versículo 4. Eles deram não apenas dinheiro, mas a eles mesmos. Segundo Coríntios capítulo 8, versículo 5. Hoje não é diferente, pois a oferta que oferecemos para o sustento missionário, o Senhor certamente a recebe com alegria. Esse ato é que nos dá a certeza de que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Contudo, o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Filipenses capítulo 1, versículo 19 a 20, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 7 a 9. Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos capítulo 20, versículo 35. Dai e ser-vos-á dado. Lucas capítulo 6, versículo 38. Quando, pois, deres. Mateus capítulo 6, versículo 2. Ao tratar sobre a contribuição financeira na igreja, o pastor Antônio Gilberto, na Bíblia de comentário que leva o seu nome, passa em revista 6 ensinamentos essenciais relacionados à motivação para a contribuição. São eles: primeiro, a consagração pessoal a Deus. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 e 5. Já vimos que o ponto de partida para o crente ser fiel no tocante aos dízimos e ofertas para Deus é de, primeiramente, dar-se totalmente ao Senhor. Geralmente, todo fiel dizimista e contribuinte não se intromete na vida dos outros, pelo fato de estar muito ocupado com a sua, no sentido de querer em tudo agradar ao Senhor. Segundo, a graça divina para dar. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 6. A contribuição financeira para Deus é chamada de graça, uma graça divina recebida para isso. Isto é muito maravilhoso. O leitor conhece esse lado espiritual da contribuição? A graça de contribuir com alegria, com abundância e com perseverança para Deus? O termo original é charis, o mesmo usado quando se trata da graça de Deus, como em Atos capítulo 14, versículo 26, Tito capítulo 2, versículo 11 e João capítulo 1, versículo 14, 16 a 17. Terceiro, o exemplo de Jesus, em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Sendo rico, por amor de vós se fez pobre. Aqui pensamos no trono de glória com o Pai, mas também na manjedoura, no monte da tentação, cansado junto à fonte de Jacó, pedindo água à samaritana, traído por Judas, preso pelos soldados, julgado pelo sinédrio, enfrentando a vergonha da cruz e morrendo desamparado. Ele se fez pobre por nós. A manjedoura foi-lhe cedida, o jumentinho não era seu, nem também o túmulo em que foi sepultado. Eis o exemplo de Cristo a dar. Essa é uma profunda motivação para todos nós. Quarto, a opinião de Jesus sobre nós. Mateus capítulo 12, versículo 41. Aqui há um fato que deve prender a nossa atenção sobre os motivos que levam uma pessoa a contribuir. Jesus observa a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. Ele estava vendo os motivos interiores de cada um. Quinto, a experiência dos discípulos de Jesus. Atos capítulo 2, versículo 44 e 45 e capítulo 4, versículo 34. Aqui está a grande motivação para darmos a Deus do que Ele nos tem dado. Eles tinham visto a maneira como Jesus dava de si, socorrendo a todos que o buscavam. As igrejas que eles fundaram, como vemos em Atos e nas epístolas, foram por eles ensinadas a contribuir sistematicamente e a socorrer os necessitados. Sexto, reflexões motivantes à contribuição. Duas coisas mínimas Deus requer do homem.
Um sétimo do seu tempo para seu descanso e, ao mesmo tempo, adorar o Senhor na sua casa. Entre os judeus, esse dia era o sábado. Para nós, cristãos, esse dia é o domingo, o dia do Senhor, porque nele o Senhor ressuscitou. A outra coisa mínima que o Senhor requer do homem é 1/10 da sua renda. A lei universal da colheita é: tudo que semearmos também colheremos. Esse princípio também se aplica à colheita espiritual, como revela o apóstolo Paulo aos Gálatas capítulo 6, versículos 6 a 10. No versículo 7, ele adverte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Nessa vida há tempo de plantar e tempo de colher, e colhemos aquilo que semeamos. Este mesmo princípio é válido com relação aos dons, às ofertas e aos dízimos que semeamos na obra de Deus. Se você contribuir de maneira liberal, com o melhor que lhe é concedido por Deus, terá uma colheita abundante. Entretanto, se contribuir apenas quando acha conveniente ou somente com uma pequena porção das bênçãos que Deus tem derramado sobre sua vida, terá uma colheita comum. A sua colheita será proporcional à quantidade de sementes que você lançar ao solo. Paulo exortou aos Gálatas a retirar das bênçãos concedidas por Deus uma oferta para os mestres que compartilhavam o evangelho com eles. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Repartir, do grego koinoneio, compartilhar com, traduzido como ser participantes de. Romanos capítulo 15, versículo 27, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22, Hebreus capítulo 2, versículo 14, e 1 Pedro capítulo 4, versículo 13, e 2 João versículo 11. Comunicar e distribuir. Romanos capítulo 12, versículo 13, Gálatas capítulo 6, versículo 6, Filipenses capítulo 4, versículo 15. Refere-se ao suporte material do ministério. A contribuição é uma semeadura e o dinheiro é uma semente. A sementeira que se multiplica é a que semeamos e não a que comemos. Quando semeamos com abundância, colhemos com abastança. Podemos escolher o que vamos semear, mas não podemos escolher o que quisermos. Só podemos colher o que semeamos. Sob a antiga aliança, os sacerdotes e levitas que serviam e ministravam aos israelitas eram sustentados pelos dízimos e pelas ofertas do povo. Sob a nova aliança, Deus também ordenou que os ministros do evangelho fossem sustentados pelo dízimo e pela oferta espontânea dos que recebem a ministração e o ensino da palavra. O apóstolo Paulo disse à igreja em Corinto: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13 e 14. Aconteça o que for, não se canse de fazer o bem, de contribuir para a obra do Senhor, nem de lançar sementes no reino de Deus, sustentando pastores, mestres, evangelistas, missionários e ministérios que pregam e ensinam a palavra de Deus com demonstração de poder e unção do Senhor. Não desanime. O Senhor promete: você irá colher se não desanimar. O tempo de sua colheita está chegando. Paulo afirmou que o cristão colherá no tempo próprio. E este é o tempo que Deus designou para que você tenha uma grande colheita. Segundo, tendo consciência de nosso dever. Depois de lembrar aos coríntios a lei da colheita espiritual, em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, que estabelece que a pessoa colhe na proporção do que semeia, Paulo ensinou-lhe como ofertar.
no versículo 7. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Você dá, contribui com alegria? Deus deseja que entreguemos nossos dízimos e ofertas de maneira espontânea, e não por considerá-las um dever ou por sentirmos-nos forçados a contribuir, mas porque o amamos. O Senhor não quer que você contribua apenas com a razão, mas também com o coração. Se você investe na obra missionária de maneira espontânea, de acordo com a vontade de Deus, lançando sementes às promessas de Deus, as promessas de bênçãos e prosperidade serão cumpridas em sua vida. No versículo 8, Paulo não se referiu apenas às bênçãos espirituais, mas também às temporais. Deus promete derramar as suas bênçãos em nossas vidas com tal abundância que de nada teremos falta se formos fiéis em nossas ofertas. Experimentaremos frutos constantes das bênçãos do Senhor, tendo bastante não apenas para suprir todas as nossas necessidades, como também para contribuir ainda mais com a obra missionária. Terceiro subtópico: pessoas financiando a obra divina. Na segunda metade do século XX, uma expressão latina ganhou espaço nos círculos missionários: Missio Dei, que significa missão de Deus. A missão, ou Missio Dei, corretamente compreendida, é antes de ser missão da igreja, missão de Deus e feita pelo próprio Senhor. A igreja nesse mundo é apenas um canal para que o evangelho seja levado por Deus aos perdidos. O Senhor não precisa da igreja para tal, mas ele escolheu e decretou para que seja assim. Segundo a Nauzira Nascimento, pensar a missão a partir da Missio Dei nos mostra que o protagonista da missão não é mais a agência missionária ou a igreja local ou o missionário, mas o próprio Deus. Aqueles que se dedicam à obra missionária, tendo sido reconhecidos pela igreja, devem ser sustentados pela mesma. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Romanos capítulo 15, versículo 25 a 28. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 9 a 14. A obra da evangelização dos povos é a tarefa mais importante da igreja. O desejo de Deus não é outro senão a salvação de todos os povos. Marcos capítulo 16, versículo 15. Mateus capítulo 28, versículo 16 a 20. Deus tem pessoas específicas para enviar. Atos capítulo 13, versículo 1 a 3. Nem todos podem ir, mas todos podem orar e contribuir. A ação de contribuir para o sustento missionário é uma disposição individual gerada em cada um pela ação do Espírito Santo e assumida interiormente como importante e indispensável. Devemos contribuir para o sustento da obra missionária. Haja visto a nobre tarefa desenvolvida pelos missionários. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus mostra a missão que ele veio fazer: pregar as boas novas aos pobres, proclamar liberdade aos presos, libertar os oprimidos. O missionário, por sua vez, é uma pessoa que tem uma missão, que tem um objetivo, que tem algo bem específico para fazer e que ninguém pode fazer, Então, vale a pena, porque estamos atendendo à voz de Deus e fazendo aquilo que ele nos pediu para estabelecer seu reino aqui na terra. Em Lucas capítulo 8, versículo 1 a 3, um grupo de mulheres acompanhava Jesus e servia com os seus bens, ou seja, sustentava os missionários, Jesus e os seus discípulos materialmente, porque as pessoas contribuem para o sustento da obra missionária. Primeiro, as pessoas contribuem quando estão bem informadas sobre o projeto missionário a ser realizado. Segundo,
As pessoas contribuem porque creem que as suas ofertas vão mudar vidas. Além disso, eles devem crer que a sua vida vai ser mudada, que os não salvos vão ser alcançados com o Evangelho, que a igreja vai ser fortalecida, edificada e encorajada, e que a vontade e a obra de Deus vão ser realizadas. Terceiro, as pessoas contribuem porque são valorizadas e sentem-se participantes da missão. Os mantenedores têm que se sentir parte da viagem missionária, tal como a pessoa que vai viajar. Quarto, as pessoas contribuem porque acreditam que o missionário está completamente comprometido, entusiasmado, confiante e animado com o projeto. Missão envolve ajuda humanitária também. Comida, remédios, escola. A sua contribuição tem levado paz para o presente de outras pessoas e esperança de um futuro melhor. Separar uma quantia mensal para a missão é semear em terra fértil. Nos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a sabedoria de Deus em nossa vida. A vontade de Deus é a salvação dos perdidos da terra. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um dos seus filhos, com todos os seus dons e talentos. Deus prepara e responsabiliza os indivíduos para contribuírem financeira e espiritualmente para sustentarem a obra de missões. Como o grande missionário Hudson Taylor disse: a obra de Deus, feita no tempo de Deus, nunca terá falta do sustento de Deus. Investir em missão é investir em vida, vidas sendo salvas pelo Senhor Jesus. Não é possível realizar missões sem dinheiro. Contribuir com missões é ajuntar tesouros nos céus. Mateus capítulo 6, versículo 20. O que você tem feito em favor da obra missionária? Você pode orar, contribuir ou ir. Os missionários e os obreiros, em geral, são sustentados financeiramente pela igreja. A fonte ou origem desses recursos é a própria igreja. Foi Deus quem estabeleceu que o crente contribuísse para que o seu povo tenha o recurso suficiente para a expansão do evangelho e manutenção da obra do Senhor. Caso você ainda não seja um mantenedor da obra missionária, decida, comece hoje e invista em missões. A obra de Deus é feita segundo a vontade de Deus. Jamais terá falta dos recursos de Deus. Hudson Taylor, perseguidor do evangelho, precursor do evangelho da China. Vindo para a lição, na conclusão, nos diz assim: nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus e em nossa vida, e é a vontade divina a salvação dos perdidos da terra. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um de seus filhos, com todos os seus dons e talentos. Deus conta com você para entrar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. O Senhor, nosso Deus, conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem de vida eterna. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 9, que trouxe o título A Igreja Sustenta Missionário. E na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos, editado pela editora CPAD, lição de número 10, que vai estar trazendo o título
o desafio da janela 10x40. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.